Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Colorindo a Vida. Meu nome é Daniele. Meu nome é Maria Beatriz. E o meu é Maria Fernanda. E hoje nós vamos falar do quarto episódio de Corrida das Blogueiras. Já no começo do episódio nós vimos quem foi eliminado e estava entre a Vini e a Paloma. E como a nossa comunidade votou, 62 pessoas acharam que a Paloma que deveria ficar. E realmente isso que aconteceu, a gente já sabia que a Vini ia sair. E logo em seguida, o Fih e o Edu entraram lá no estúdio de gravação com roupas de terror, de filmes clássicos de terror. Esse era o tema do episódio de hoje. E eles estavam de Chuck e de... Era Tiffany? Tiffany, né? Que é a noiva do Chuck. Então o episódio de hoje era sobre make artística. Inclusive, a gente não se aventurou na make artística hoje, porque nessa época de Natal é festa atrás de festa. Ontem à noite fomos para uma festa, eu tô com a cara toda inchada porque a gente dormiu pouco. Daqui a pouco, terminando de gravar o vídeo, já vamos assim mesmo para outra festa. Obviamente não dava pra ir com uma cara verde. Nem precisava de maquiagem, já tá o terror. Não, e a gente vai criticar a maquiagem deles e a nossa vai estar pior, né? Também tem isso. E o tema para as makes artísticas era filmes clássicos de terror. Então a Hillary, que ganhou no episódio passado, ela pôde escolher o tema dela, que ela escolheu Pessoa Possuída. Já a gente vai falar melhor sobre essa escolha, não achei muito inteligente, mas ela escolheu pra ela Pessoa Possuída, e escolheu também outra pessoa e cada participante ia escolhendo a make de outro. E depois que a Hillary escolheu a própria maquiagem, como a gente falou, ela foi a única pessoa que pôde escolher o seu tema de maquiagem, o seu tema de terror. Depois ela escolheu a da Natália, que foi de bruxa. E aí a Natália escolheu de outro participante, de outro, assim sucessivamente. Mas vamos ao que interessa, como é que ficaram as maquiagens. Começando com a Hillary. Gente, a maquiagem dela não ficou legal. Vocês gostaram? Porque ela falou que era uma vibe mais criança. E eu acho que as linhas de expressão que ela fez ficou parecendo uma pessoa mais velha. Então não deu a vibe que ela tava querendo passar. Pois é, que ela aproveitou já a roupa que ela tava usando, que era uma coisa mais colorida. E ela pensou, pessoa possuída, criança possuída. Mas realmente não deu pra entender depois, assim, antes dela explicar, não deu pra entender. Depois que ela falou, eu fiquei tipo, tá, tentou dar um trucão, assim, mas realmente acho que não rolou. A Natália ficou com a maquiagem de bruxa e ela trouxe uma bruxa, gente, bem diferente, porque ela usou próteses para alterar todo o rosto dela. Ela colocou um nariz enorme com uma verruga de nariz, ou com uma verruga no nariz, que é uma característica da bruxa, mas ela alterou também aqui a parte da cabeça, ficou com uma peruca assim meio diferente, uns fios meio diferentes na cabeça. Gente, ficou uma coisa assim, como os próprios jurados falaram, ficou de cinema, muito bem feito, muito bem acabado, as fotos ficaram ótimas. Quando batia a luz, dava um close na cara dela, não tinha o que a gente falar que podia melhorar. Aliás, acho que a única coisa que podia melhorar é que aquele olho, né? O olho, não era tão necessário, porque o resto, assim, já tava perfeito, gente. Então, ela arrasou. Escolheram pra Dakota o tema vampiro. Gente, ela foi muito bem, eu fiquei surpresa. Assim, a gente viu que ela foi bem na temporada dela, na temporada original dela, mas nessa temporada ela me surpreendeu novamente, porque aquela maquiagem de vampiro foi muito criativa. Eu tava pensando uma coisa, ela fez outra, eu achei bem criativa. Pois é, ela já tinha falado, né, que era um tema assim mais simples, mas ela não ficou no básico, ela inovou, foi criativa. Então, ela também arrasou. Porque quando a pessoa pega um tema que é mais simples, por exemplo, vampiro, claro, você não vai poder fazer, você tem que fazer uma pessoa que tem os dentes e etc. Então ela sabia que com aquilo ela não podia fazer uma coisa muito básica. E aí ela alterou todas as feições do rosto dela, conseguiu fazer isso com maquiagem. E ela pegou as referências dos filmes antigos clássicos de vampiro. Porque a Dakota, gente, ela é inteligente, ela tem muitas referências, ela tem muito embasamento artístico e ela usou tudo isso para criar a maquiagem dela. Eu adorei. A Paloma ficou com o monstro do pântano, igual os jurados falaram, não ficou parecendo muito monstro, parecia mais uma criatura, assim, então faltou um pouco mais os elementos de terror e também o acabamento não ficou tão bom. Eu acho que o problema dela, ela não conseguia ficar feia, ela sempre quer ficar bonitinha e tal, a gente quer ver uma coisa diferente também. Mesmo assim, sendo a Paloma, mas porque os jurados pediram, né, no episódio passado, a gente quer ver a Paloma. Mas a Paloma não precisa ser sempre bonitinha, perfeitinha, porque nesse desafio a gente precisava de uma coisa mais monstruosa. Ela, pra mim, o que ela fez me lembrava mais a Era Venenosa. Sim, eu pensei nisso também. Lembrava mais a Era Venenosa do que realmente um monstro do pântano. Então, realmente, o que a Fernanda falou é isso mesmo. Além, teve os acabamentos que não ficaram tão bons, né? Precisava ter um acabamento melhor. E além disso, não ficou nada assustador.
Pro El, escolheram o tema de monstro de laboratório. Eu acho também um pouco difícil, porque o que é que você vai fazer? Você vai ter que usar, acho que esse tema que escolheram para ele, precisava usar criatividade. E ele usou, porque ele escolheu fazer uma criatura que tá meio Frankenstein, que tava com, aparecia o cérebro, né? Uma criatura em construção inacabada. Aí tinha os dedos na cabeça, com uma experiência que deu errado, aparecendo as veias, assim, do cérebro. Acho que a ideia dele foi muito interessante, ele foi bem criativo, mas com 3 horas ele não conseguiu fazer um bom acabamento. Então ficou assim, o acabamento, gente, não ficou bom, o acabamento não ficou bom. Eu gostei da ideia, não gostei nada do que ele entregou. O que vocês Os acharam? dedos pra mim foram a pior parte, porque, nossa, tava molenga, um dedo molenga, e aí também a parte do cérebro dava pra ver, principalmente quando ele virava de perfil, dava pra ver a parte da touca que não ficou bem colada, então acho que os detalhes prejudicaram a maquiagem dele. Quando você olha assim já de cara, você pensa, monstro de laboratório? Eu não penso, vocês pensam? Não dá pra pensar. Eu acho que ele podia ter usado mais uns tubos, assim, substâncias tóxicas, pelo menos é o que me lembra mais. Sim. Não sei, o cérebro lá, eu achei que ele foi pra um caminho que ficou difícil de identificar qual que era o tema dele. Acho que ele podia ter parado com aquelas veias no cérebro, podia ter focado só nisso. Eu vou fazer essas veias aparecendo como uma experiência que deu errado, vou fazer um bom acabamento, vou focar só nisso. Mas aí depois ele começou a colocar muitos elementos e não deu tempo de trabalhar todos esses elementos. O Sadraque ficou com o tema boneco de terror, e a gente viu, né, o Fio e o Edu também com essa vibe, então eu achei bem fácil comparado com outras opções que a gente teve. E eu acho que ele não entregou, gente, não entregou. É que eu acho que tava difícil pra ele pelo seguinte: o Fi tava de Chuck, aliás, o Fi tava de Hillary, né? De Tiffany. Eu acho que ficou difícil pro Sadraque, porque o Edu já tava de Chuck, o Fi já tava de Tiffany, a Lorelai também já tava de boneco assassino, então A ele blogueirinha também. então, E a Nathalie de boneco voodoo, tava todo mundo de boneco já. então ficou difícil pro Sadraque, acho que ele pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí ele escolheu fazer uma boca diferente. Eu adorei a boca que ele fez, só que parecia que ele construiu 2 personagens diferentes. Veio o boneco no olho, o olho realmente ficou bem de boneco, acho que não dá pra negar, mas a parte de baixo ele tentou fazer uma boca diferente, porque ele precisava fazer alguma coisa diferente dos jurados. E assim, a boca ficou impressionante, eu adorei, mas não lembrava boneco. O que vocês Eu acharam? gostei muito da Também boca. não. E eu achei que ele focou muito em outros elementos, tipo aquele chapéuzinho, ele colocou um laço também, assim, que completa o look, mas que ele podia ter focado mais na parte de cima, que não ficou coerente com a parte de baixo. A Saravika ficou com o tema caveira e, gente, eu adorei. Tava perfeito. O degradê que ela conseguiu fazer na cara é uma coisa muito difícil de fazer e eu acho que ficou bem feito. Então, eu gostei bastante, um dos destaques. É verdade, porque ela ficou com caveira, né? A gente já viu muitas, principalmente no Halloween, assim, mas ela inovou. Ela usou cores mais neons, ela falou que tava inspirada, assim, mais nos videogames. E eu achei, assim, muito criativo, muito legal. E deu um efeito muito interessante, porque assim, quando ela aparecia no confessionário com a luz apagada, o neon se destacou. Gente, deu um efeito muito legal, muito aterrorizante. E eu também achei muito legal porque ela pegou tipo umas próteses, umas massinhas, para construir aqui como se fosse o osso da caveira. Então isso foi muito bom, eu adorei a maquiagem da Saravika. E falando na Saravika, ela ficou numa posição difícil, porque ela acabou tendo que escolher o tema para 2 pessoas, porque ela foi a antepenúltima a ser chamada. E aí ela tinha que escolher o tema entre os temas que sobraram, que era palhaço e lobisomem. E as pessoas que sobraram, que eram a Jade e a Ju. Aí acho que ela pensou, o lobisomem é o mais difícil, a Jade, ela sabe maquiagem artística, então ela vai se dar melhor nesse tema do que a Ju, eu vou dar esse tema pra ela. E achou que a Jade ia bem. Eu também achei que a Jade ia bem, gente, só que não foi isso o que aconteceu, porque a Jade, ela colocou umas próteses, ela começou a trabalhar com próteses, no nariz ficou muito legal, só que ela também colocou umas próteses aqui na boca. E aí, depois, para fazer o pelo em cima da prótese que ela tinha colocado, não deu certo. E aí, eu acho que não dava mais tempo de corrigir e não veio o lobo, gente, sabe? Assim, quando eu olhava a maquiagem da Jade, não veio o lobo, e depois que explicava também não deu muito a impressão de ser um lobo, infelizmente não deu certo. Assim que a Renata falou, ai Jade, usa o pelo da sua bota aí pra colocar na maquiagem, eu pensei, que ideia horrível, né? Mas aí a Jade fez
e realmente não ficou legal. É. O jeito que ela colocou, assim, ficou caótico. Eu achei que nessa parte a Jade ficou numa saia justa, porque se ela não colocar, ai, não tá escutando a crítica dos jurados. Mas se colocar, vixe, não ficou bom o acabamento. Então, ai, gente. Foi uma péssima dica. Foi uma péssima dica. Achei que mais atrapalhou do que ajudou. E realmente foi uma pena, porque a gente sabe que a Jade faz umas makes assim maravilhosas. Incríveis. E infelizmente ela não conseguiu entregar dessa vez. E a última foi a Ju, que ficou com palhaço. E assim, a gente já viu também várias maquiagens de palhaço. Ela quis fazer uma coisa mais simples, mas o que ela fez estava muito bem feito. Então eu acho que fazer o simples, mas fazer direito é assim, o essencial. É isso, gente. Ela entregou o que a prova tava pedindo, uma maquiagem de terror bem acabada. Então ela foi bem. Muitos participantes que quiseram inovar não focaram no acabamento, então acho que foi o que você falou. Mais importante fazer uma coisa bem feita, mesmo ela sendo simples, se tá bem feito, tá seguindo o briefing, é o mais importante. A maquiagem dela, gente, tava bonita, assim, no sentido de tá muito polido, muito bem feito, muito acabado. E ela conseguiu fazer o elemento de terror com sangue que ela colocou na boca. E só que tava sutil. Quando a gente chegava mais perto, você via que tinha sangue na boca, tinha sangue respingado na cara, lembrando um palhaço assassino, e realmente isso dava medo. Então ela entregou o tema, ficou bem acabado, teve os elementos de terror, então pra mim ela seria safe. Mas pra vocês, quais foram as melhores e as piores? Bom, pra mim, a melhor de todo mundo foi a Natália. Aliás, eu acho que a Natália tava num patamar bem superior ao restante, gente. Em segundo lugar, a Dakota. E em terceiro, a Saravica. E vocês? A gente concorda. Agora as piores, acho que a gente também concordou, né? Jade, Hillary e o El. E os jurados concordaram com a gente, eles deram a vitória pra Natália. E no flop a gente teve a Jade e a Hillary. E como a Natália ganhou, ela escolheu o terceiro participante para ir pro flop, que foi a Paloma. E pela votação lá do grupo, a quarta pessoa que fez parte aí desse flop foi o El. E na prova do flop, gente, eu achei muito legal, porque eles tiveram que maquiar uma abóbora. Por quê? Porque o Wilson, vencedor da última temporada, ele tava lá como jurado, e como ele maquia vegetal, ele maquia batata, trouxeram uma abóbora. Eu acho a abóbora mais fácil de maquiar do que batata. Não, a batata é muito mais fácil, porque ela é mais lisinha. A Mas abóbora ela tem- é pequena, ela é pequenininha, você tem que fazer o detalhe pequenininho. A abóbora você vai lá, tá com o Mas dedo. ela é imperfeita, assim, muita imperfeição. Eu achei muito difícil maquiar essa abóbora, mas difícil, é bem legal. Eu achei bem diferente, assim, esse flop. E o tema era uma abóbora de Halloween. Então você teria que maquiar a abóbora de uma forma aterrorizante. Que eu acho até melhor do que ficar uma abóbora bonitinha, porque aí, gente, em 30 minutos é claro que não ia rolar. A abóbora da Paloma ficou muito legal, gente. Ela fez uma coisa mais assim, palhacinho, de terror. E, gente, considerando que era uma abóbora com produtos assim que te passa no rosto, gente, ficou muito bem feito. Todos eles tiveram problema com o acabamento, então eu não vou falar Claro. do acabamento, mas acho que a criatividade dela, a execução mesmo, acho que ficou bem legal. Ela foi a melhor do flop. E além disso, o El também entregou uma abóbora de terror, uma abóbora de Halloween. Então os dois, o El e a Paloma, eles já foram salvos logo de cara. Mas a Jade e a Hillary, elas não fizeram uma maquiagem de abóbora de Halloween, não foi uma abóbora aterrorizante, faltou elemento terror. E eu não entendi por que as duas não colocaram nada de terror na abóbora, gente, eu não entendi. Aí o que aconteceu? Restaram as duas. Então no próximo episódio vai ficar entre a Jade e a Hillary pra gente ver quem saiu. Então a gente vai deixar na comunidade uma enquete pra vocês votarem qual das duas vai voltar no próximo episódio, se é a Jade ou a Hillary. Eu acho que já ficou bem claro que a nossa torcida é pra Jade, mas eu tô achando que a Hillary vai ganhar, porque vai voltar, porque a abóbora dela ficou mais bonita do que a da Jade. E além disso, porque a Hillary ela ganhou no último episódio e é o primeiro flop dela, e a Jade já foi pro terceiro flop. Então existe a maldição do terceiro flop no Corrida das Blogueiras, gente. Será que a Jade vai sobreviver a essa maldição? Isso a gente vai ver no próximo episódio. E já falando desse próximo episódio, parece ser uma coisa assim, mais de construção de look, costura, a gente não sabe ao certo o que é, mas a gente vai descobrir no próximo episódio, então acompanhem aqui com a gente. Gente, nesse episódio teve muitas confusões, mas isso me lembrou muito uma palestra, veio muito na minha cabeça, uma palestra que a gente teve a semana passada lá no meu trabalho sobre segurança psicológica. E aí a psicóloga perguntou assim pra gente: quando tem um conflito aí no trabalho, você é a pessoa que vai lá e joga gasolina? Ou você é a pessoa que vai lá jogar água para ajudar a apagar o incêndio? Quem você é diante de um conflito? E hoje, gente, eu vou deixar vocês com esse pensamento.
Mas acompanhe aqui o nosso canal, veja os nossos vídeos do Corrida das Blogueiras. Ai, também tá chegando o Drag Race, a gente viu que vai começar a Season 17 em janeiro e nós vamos fazer. Então, por favor, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, acompanhe Drag Race e Corrida das Blogueiras aqui com a gente. Deixa um coraçãozinho nos comentários para nos ajudar. Muito obrigada por ter assistido e um beijo!